Por gentileza, meus irmãos, vamos nos assentar para refletirmos juntos e ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer nesta noite de Páscoa. Quero me deter no versículo 7 do Evangelho de João. O pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus foi dobrado num lugar à parte. Pode ser que ao ler esse relato, muitas coisas saltam aos nossos olhos e nos chamam mais a atenção do que um simples pano nesse relato. A pedra que havia sido removida, a ressurreição de Jesus em si. Logo após os discípulos verem o pano dobrado, o evangelista atesta: ele viu e acreditou. Padre, por que é que você está falando de um pano dobrado e qual é a importância? Tem importância na leitura de hoje? Tem, e tem muita importância. Para nós, pode passar desapercebido. Um judeu daquela época, um hebreu daquela época, desde criança, ele era ensinado na tradição judaica que as suas festas, os seus banquetes levavam horas. Hoje, a nossa família, quando senta à mesa para almoçar, ao meio-dia, ficamos reunidos ali o quê? 15, 20 minutos, meia hora, uma hora talvez. Mas para eles era muito comum permanecerem 5, 6 horas. Era comum para eles. Os senhores que sentavam à mesa, eles eram servidos pelos escravos, pelos amos, melhor dizendo, pelos servos. O amo era servido. O escravo, ele se posicionava normalmente atrás de uma coluna, onde ele conseguia observar todo o movimento do banquete, mas o seu senhor nem dirigia o olhar para ele. Então ele prestava atenção. Quem é que consegue ficar 5, 6 horas ali em volta da mesa e não precisa às vezes sair para ir ao banheiro ou fazer qualquer outra coisa? É muito difícil. Então eles com muita naturalidade saíam e retornavam. E existia uma comunicação, porque o Senhor não dirigia a palavra ao seu escravo. Quando o escravo, observando aquele tempo todo, ele via que o senhor dele deixava o pano, depois de tomar a refeição, depois de limpar os dedos, os lábios, a barba, ele punha o pano amassado sobre a mesa. O servo, ao ver aquilo de longe, o que fazia? Saía do seu lugar, ia na direção da mesa e retirava, organizava, porque o pano estava amassado. Este gesto significa que o senhor dele tinha terminado com a refeição. Todavia, quando o Senhor precisava sair, para qualquer motivo que fosse, e deixava o pano dobrado, ele lia aquela mensagem como: eu voltarei. Vocês conseguem compreender que quando os discípulos eles adentram onde o corpo de Jesus foi depositado e percebem que o pano que envolvia a cabeça de Jesus
Ele foi colocado num lugar à parte. E ele estava, aí eu lhes pergunto, amassado ou dobrado? E amassado ou dobrado? Dobrado. Os discípulos bateram o olho naquele pano e perceberam assim: ele voltará. E Jesus voltou, ressuscitou. Isto precisa ficar gravado no nosso coração. Não é um pano que simplesmente terminou e Jesus desapareceu. Na nossa existência, na nossa história, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nos nossos relacionamentos, nós precisamos ter a certeza de que o pano ele foi dobrado por você e por mim. E nesta mensagem nós queremos carregar a certeza de que ele voltará. Naquela época a mensagem era ele voltará. Hoje nós olhamos para o pano e nós podemos muito bem entender: ele voltou, ele ressuscitou, ele venceu a morte. A luz venceu as trevas, a alegria venceu a tristeza e a vida venceu a morte. Nesse momento agora, eu vou pedir para que o músico possa entoar uma canção e junto dessa canção o nosso coração possa fazer uma experiência de ter um coração dobrado, porque tem a certeza de que ele já voltou e habita o coração daquele que assim acredita. Vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Porque ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agora eu quero convidar a comunidade que aqui está reunida, que nós possamos nos levantar e vamos novamente, só o refrão, cantar com o nosso coração. E o Padre gostaria que você pudesse fazer este gesto de se abraçar, como o próprio Cristo que te abraça e te envolve num único abraço. E Ele instaura em você essa certeza de que Ele vive, e por isso você pode crer no hoje, pode crer no amanhã. Cantemos. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez e mais forte, com o coração. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã.
porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora só com o som dos nossos lábios, sem o violão. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Viva Jesus ressuscitado! Viva! Viva Jesus ressuscitado! Viva! Caminhamos nesta certeza, meus irmãos. O pano ele foi dobrado, ele voltará, ele voltou e caminha ao nosso lado.